Yom Yom para o dia 21 de Tevet. Certa vez, o Rebbe anterior, Admor Rabbi Yosef Yitzchak, encontrou um aguadeiro, alguém que carregava baldes cheios de água. E ao avistar esse homem carregando vários baldes de água, ele disse algo que ele tinha como tradição: quando alguém se encontra com água, há um dito do Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo, que quando alguém se depara com água, com alguém trazendo água, etc., então há um dito do Baal Shem Tov que nesse instante deve-se dizer o seguinte, a frase que ele pronunciou: quando alguém se encontra com água, deve dizer que o Baal Shem Tov disse que isto é um sinal de bênção. Isso é algo espiritual, algo místico, mas assim falou o Rebbe anterior. Quando certa vez isso aconteceu com ele, ele se deparou com uma pessoa carregando água, transportando água. Então ele se lembrou dessa tradição, né, entre os Hassidim, que quando alguém se depara com água, existe esse dito do Baal Shem Tov. E o dito do Baal Shem Tov fala que uma pessoa, ao se deparar com água, deve dizer, quando alguém se encontra com água, deve dizer que o Baal Shem Tov disse que isso é um sinal de bênção. Então, interessante que literalmente, seguindo as palavras, a instrução do Rebbe anterior, não apenas ao se deparar com água, deve-se dizer, olha, nós temos uma tradição que vem do Baal Shem Tov, não é que isso é um sinal de bênçãos, mas não, ele falou para textualmente repetir e enfatizar, quando se encontra com água, que deve dizer que o Baal Shem Tov disse, não é? Enfatizar isso, que o Baal Shem Tov disse que isso é um sinal de bênção. Isso nos fala a Yom Yom, não é? Algo místico, espiritual, a tradição do Baal Shem Tov. Esse assunto foi elaborado pelo nosso Rebbe num pronunciamento. Certa vez o Rebbe elaborou esse assunto e o Rebbe explicou o seguinte: o que há por trás da água, ou o que simboliza e representa a água. Primeiro, nós sabemos que a água tem o poder de juntar e unir. Quando se prepara uma massa, ou etc., ou mesmo quando se prepara uma argamassa para tijolos ou o que for, então se joga água e a água tem o poder de juntar e unir. Enquanto o fogo, por exemplo, queima, destrói, separa, desintegra, a água, ela une, ela junta, ela cola, por assim dizer, ela unifica. Essa é uma característica da água. Além disso, a água, conforme dizem os nossos sábios no próprio Talmud, Ma maim yordim makom gavoa lemakom namuch, a característica das águas é que elas descem das alturas celestiais, das alturas elevadas, até os lugares mais baixos. Assim é com a chuva, e assim é com a corrente de água, etc. Em outras palavras, a água simboliza algo que vem das alturas, do muito elevado, mas que baixa até chegar ao plano mais baixo, mais inferior. O Rebbe naquela ocasião explicou que as águas, portanto, elas simbolizam Amshachá me'atzmuto yitbarach, aquilo que é atraído, a energia vital, a energia divina, que é atraída da própria essência de Deus, do nível mais elevado, até o plano mais inferior, o nosso mundo físico, terrestre, material, etc., não é? Aqui de forma palpável. Então isso está simbolizado na água, e assim nós encontramos na Kabbalah, nos livros místicos, etc., uma energia que vem aqui das alturas celestiais, não apenas como a chuva, mas isso simboliza em termos espirituais, uma energia que vem de uma fonte muito elevada, que vem derivada da própria essência divina, mas que chega, por mais elevada que ela é, originalmente ela chega até as profundezas aqui do nosso mundo inferior, do nosso mundo baixo. Explicou o Rebbe o que isso representa em termos espirituais no serviço de elevação de cada Yehudi, o trabalho espiritual de cada Yehudi. O Rebbe falou, na verdade, em cada Yehudi, mesmo na pessoa mais simplória,
existe a essência da sua alma, que é uma partícula da própria divindade. E mesmo esse Yehudi mais simplório, ele tem isso como herança no seu DNA espiritual, aquilo que ele recebeu, conforme explicado com detalhes no Tânia, aquilo que a gente recebe dos nossos antepassados, dos nossos sagrados patriarcas, dos nossos ancestrais, desde Abraão Avinu. Então o Yehudi tem que saber que ele tem essa energia dentro de si, que veio de um plano muito elevado, apenas que cabe, compete a ele revelá-la e trazê-la à tona. E isso está relacionado com o Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo. Por quê? Porque foi o Baal Shem Tov que revelou e enfatizou como em cada Yehudi, mesmo Yehudi mais simples, antes do Baal Shem Tov havia uma diferença de classes sociais e intelectuais. Os eruditos e os sábios eram considerados à parte, e aquele Yehudi que não sabia estudar tanta Torá, o talmúdico, etc., era colocado num segundo plano. Veio o Baal Shem Tov e, de certa forma, não que ele revolucionou, mas ele mostrou um outro enfoque, como cada Yehudi é tão precioso, mesmo aquele iletrado, ou talvez até analfabeto, ou aquele Yehudi simplório. Por quê? Porque cada um é portador dessa partícula divina dentro de si, dessa alma elevada. Por isso, já que cada Yehudi tem dentro de si parte dessa essência divina, ele tem essa importância, mas cabe a ele revelar e manifestar isso. Então, o trabalho da pessoa consiste nisso, de que que essa espiritualidade latente que ele possui, que ela permeie todos os aspectos da sua vida, que ela seja levada e envolva todos os aspectos da sua existência, até a ação prática, ou seja, no seu dia a dia, no cotidiano, mesmo no trivial, que tudo esteja imbuído dessa espiritualidade elevada que ele possui. Isso significa trazer essa energia lá de cima, ou seja, esse nível elevado de espiritualidade latente, presente dentro de nós, que a gente traga isso para o plano inferior, ou seja, que a gente traga isso até o nosso dia a dia, até todas as nossas atividades mesmo, aquelas de cunho físico, de cunho material, e permeie elas de santidade, de forma tal que a essência da alma seja atraída e penetre até chegar na prática, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Isso está simbolizado na água, a água que desce das alturas mais elevadas e chega até o plano mais inferior. E isso também está associado ao Baal Shem Tov, porque foi o Baal Shem Tov que revelou como cada um de nós tem esse potencial elevadíssimo, que vem dessa fonte superior, e tem o poder também de trazer isso. Isso era o ensinamento, as mensagens racídicas do Baal Shem Tov, dos seus seguidores e daqueles que vieram depois dele, como trazer isso, as coisas mais elevadas, até o plano mais inferior, como trazer a essência da alma de forma revelada, que ela se manifeste, impactando também o mundo físico, terrestre, etc. Quem nos ensinou isso, quem nos ensinou e nos conscientizou que temos esse potencial, quem nos ensinou como levar isso a cabo, como implementar isso, foi o Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo. Portanto, ele nos diz, quando uma pessoa age dessa forma, então os assuntos de Torá e Mitzvot da sua vida acabam permeando todos os aspectos da sua existência, santificando também até o lado corpóreo, o lado físico e o lado material, como a água que escorre e se espalha, e ela veio das alturas, mas chega até embaixo, se espalhando por todo lugar. Então, assim também é essa energia que é atraída de cima, que ela vem de uma forma, em outras palavras, ilimitada. Não há o que a segure. Ela pode, por mais que ela é de uma origem muito elevada, ela pode chegar a toda parte, como as próprias águas chegam, né? E assim também essa energia, ela pode, por mais que é sagrada, divina, elevada, ela pode chegar ao campo físico, ao terrestre, ao material, etc., e produzindo esse impacto, essa mudança, e tudo isso de uma forma sem limites, ou seja, isso é algo até sobrenatural, e esse sobrenatural está ligado ao Baal Shem Tov, porque é sabido, se atribui ao Baal Shem Tov
mestre do bom nome, se atribui uma série de proezas e de façanhas sobrenaturais e milagrosas, isso o tornou famoso, isso era uma característica, uma marca registrada dele. Por isso, quando nós queremos dizer que uma coisa é esplendorosa, é sobrenatural, milagrosa, Baal Shem Stikemaisa, isso é alguma coisa de Baal Shem Tov, né? É o rótulo que se dá, a maneira de indicar. E aqui o Ayom Yom nos diz e nos fala, por isso ele diz que essa é a importância quando uma pessoa se depara com água, então que ele diga que quando alguém se depara com água, que ele lembre que o Baal Shem Tov, fazendo questão de mencionar o Baal Shem Tov, porque o Baal Shem Tov está associado a essas proezas sobrenaturais, né? Ele enfatizou que a água é um sinal de bênçãos, e como dizendo que aqui se trata de atrair grandes bênçãos que vêm de fontes elevadíssimas, mas trazendo-as até o plano inferior, né? E por mais contrastante que pareça, por mais antagônico, etc., o elevadíssimo espiritual, trazer até o plano terrestre e material, mas esse era o poder do Baal Shem Tov, por isso enfatizar que o Baal Shem Tov dizia que isso é uma fonte de bênçãos.